Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso Psicanálise e Psicoterapia Breve. Hoje nós vamos entrar em aspectos gerais, vamos falar de coisas relacionadas ao que é a psicoterapia breve, como que ela surgiu, qual que são as demandas, e vamos fazer um link, com a psicanálise para a gente entender essa relação. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a psicoterapia breve ela surge de uma demanda dos pacientes, uma necessidade que eles têm. Vamos aqui fazer um exercício de empatia. Vamos nos colocar no lugar do paciente. Imagine você na seguinte situação. Você está com uma angústia terrível, uma ansiedade que te atrapalha no seu trabalho, você fica estagnado, não consegue estudar, não consegue trabalhar, atrapalha no seu relacionamento, e tudo isso em conjunto te gera uma forte angústia, um sentimento desesperador. Alguns pacientes já descreveram para mim o sentimento deles de parece que eles estão sentindo um desespero. Então você imagine você nessa situação. Imagine você nessa situação e pensando que você só vai começar a ter uma melhora daqui uns 2 ou 3 anos de psicoterapia. Imagine quanto isso deve ser difícil. E às vezes o analista, ele às vezes repete uma frase que é bastante comum, um tipo de fala, de discurso que é bastante comum, que olha, ele falando para o paciente, a sua dor é algo que foi construído há muito tempo, então não tem como a gente gerar resultados em pouco tempo. Essa frase, o analista ele coloca ela de uma forma autêntica. Entretanto, o paciente ele sente como se isso fosse uma ausência de empatia. Ele sente como se o analista não entendesse a sua demanda. Então, essa fala, ela acaba tirando ali um pouco da identificação do paciente com o analista e faz com que ele acabe desistindo da sessão, faz com que outros pacientes nem venham na sessão. Então, é muito importante a gente entender isso, que a psicoterapia breve, ela surge dessa demandas de resultado. Olha só, vamos entender primeiramente. Existem diversos tipos de pacientes, mas vamos dividi-los em 2, por questões didáticas. Imaginemos assim, existem pacientes que, ele está com um problema aqui, ele tem uma ansiedade, mas ele consegue trabalhar, consegue estudar, consegue conviver no relacionamento, ele consegue lidar. Então esse paciente, ele pode ir fazendo terapia ao longo do tempo, se entendendo, se conectando com as suas questões, tendo insights, Esse tipo de paciente, ele suporta aquilo que está acontecendo, apesar de ser difícil para ele. Isso daí, nós entramos na clínica número 2 do Lacan, a segunda clínica. A gente pode entrar mais sobre esse tema. E existe um outro paciente, que é um paciente que está num nível já bastante difícil. O paciente ele quer resultados, ele quer mudar, ele não aceita mais aquela condição que ele está sofrendo. Então, esse paciente, esse primeiro modelo que eu falei para vocês, de uma terapia prolongada, de entrar em aspectos gerais, coisas profundas, esse modelo não vai servir para esse tipo de paciente. Esse paciente ele está ali para solucionar um problema, uma dor específica, algo específico. Ele não está ali interessado em se conhecer, em lidar com as questões, ele está interessado em resultados. Então, para ele, a psicoterapia breve é o mais indicado. Então, para que vocês entendam, o psicanalista ele tem que ter uma flexibilidade para conseguir se adaptar às diferentes formas, aos diferentes tipos de paciente. Apesar de que, no início, quando Freud criou a psicanálise, ele trouxe junto o que ele chamava de critérios de analisabilidade, que alguns pacientes não serviam para análise. Mas a psicanálise evoluiu, a psicanálise se modernizou, e com essa modernização a gente foi sendo capaz de nos adaptarmos às diferentes situações, aos diferentes problemas, às diferentes demandas. E conhecer a psicoterapia breve é uma ferramenta importantíssima para que nós consigamos atender pacientes que não estão dentro desse enquadre inicial colocado pelo Freud, pacientes que estão fora dessa lógica. Então nós, aqui da psicanálise, precisamos ter essa condição de nos adaptar, de nos organizar para atender também esse tipo de paciente. Então, para que vocês entendam, psicoterapia breve surge de uma demanda dos pacientes por resultados mais rápidos, para que ele não precise ficar 3, 4 anos para ter resultados, Para que dentro ali de 3, 4 meses ele já comece a ter resultados bastante expressivos. Esse é o primeiro ponto do surgimento da psicoterapia breve. E qual a importância da psicoterapia breve? Bom, aqui nós vamos ter duas questões muito importantes. O primeiro são benefícios para o paciente, ou seja, você vai conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente em um espaço de tempo menor.
Isso é muito importante. Isso é uma das coisas assim, uma das conquistas, né, do analista que nos enche de orgulho, que mexe bastante com nós. Ver o paciente, né, um paciente que às vezes estava mal, ressurgindo, conseguindo voltar para suas atividades. Eu fico muito feliz, principalmente, né, quando o paciente está num estado bastante complicado, que a gente vê ele melhorando, vê ele buscando, correndo atrás novamente dos seus sonhos. Isso é muito gratificante. O segundo ponto são benefícios para o analista. Por quê? A partir do momento que você começa a gerar resultados, você começa a trazer mais pacientes. Por exemplo, eu atendi uma paciente e dentro de 3 meses essa paciente começou a ter resultados excelentes. Foi uma mudança muito significativa. Eu até faço avaliações de resultado para ver se não se trata de algum tipo de atuação. Mas não, ela teve melhoras expressivas. E essa paciente, ela me recomendou para mais 3 pacientes. E aí, né, já vieram mais 3 pacientes por essa paciente. Então, ou seja, a gente aumenta o número de pacientes, gerando resultados mais rápidos. Essas 3 pacientes, consequentemente, obtendo resultados mais rápidos e obtendo resultados, né, de forma concreta, vão trazer outras pessoas também. Então, o resultado, ele implica muito aqui no sucesso do analista, no sucesso profissional do psicanalista. Então, existem os benefícios para o paciente, existem os benefícios para o analista da aplicação da psicoterapia breve. Então, isso é uma importância significativa. E aqui, agora falando, né, sobre o surgimento da psicoterapia breve. Alguns dizem que a psicoterapia breve surge ali com Balint e Mellon na década de 50. Né? Isso que, se alguns considerar como eles, né, sendo os primeiros, mas alguns consideram que o Ferenczi e o Otton foram os primeiros a começar a trabalhar sobre a psicoterapia breve. Entretanto, nós vamos ver que o Freud, com a psicanálise no início, ele já fez esse trabalho de psicoterapia breve. E isso nós vamos ver lá no nosso curso completo, na análise de caso da Catarina. Foi um caso bastante emblemático do Freud, que teve esse modelo breve aplicado. Então aqui nós vamos ver que alguns consideram que foi o Freud, outros consideram que foi o Otton, mas assim, o consenso geral que se tem, né, é que o Balint e o Mellon que foram os primeiros, né, que foram os pioneiros nessa questão. A psicoterapia breve, então, ela surgiu ali por volta na década de 50, e aí agora nós precisamos entender quais são as principais características da psicoterapia breve. Vamos entender aqui as características, o funcionamento geral, para depois a gente entrar em alguns detalhes. Vamos lá. A primeira questão, vamos falar sobre o tripé da psicoterapia breve. A psicoterapia breve, ela vai se dividir em 3 partes, que são, né, o foco, planejamento e atividades. Essas são o tripé da psicoterapia breve, as 3 partes fundamentais. O foco significa que nós vamos escolher, junto com o paciente, o que será trabalhado. Vamos pensar assim, existe a demanda e existe o foco. O que é a demanda? A demanda são diversos pontos que o paciente vai trazer e que todos esses pontos acontecem por conta de um único ponto. E é esse único ponto que vai ser trabalhado em psicoterapia breve. Os diversos pontos são, por exemplo, eu estou com uma ansiedade porque meu trabalho está dando errado. Eu estou meio chateado porque minha esposa fez isso e aquilo. Eu estou com um problema com um amigo porque ele fez isso e eu não gostei. E aí, nós vamos entender o que está causando tudo isso. Aí nós vamos entender que o paciente... Aí vamos pensar assim, né, que isso tudo seja causado por um estresse, um problema de estresse. Nós vamos entender o que está causando esse estresse. O estresse do paciente está sendo causado porque ele está transferindo para essas pessoas uma representação da função materna dele que fez algo parecido e está tendo aqui um processo de projeção. Ele está transferindo para essas pessoas. Então, que nós vamos definir esse foco. Definimos o foco. Vamos resolver esse problema. O foco, lembrando, foco é uma parte que acarreta em todo esse problema que nós chamamos de demanda. Todos esses problemas juntos será a demanda e o foco será o que causa tudo isso. Então nós vamos definir o foco, falar para o paciente, isso daqui que está causando todos esses problemas. Nós vamos ter que trabalhar isso e solucionar esse problema. Então, foco é isso. A segunda questão é o planejamento. O planejamento nós vamos passar por como que vai ser o trabalho, como que vai ser esse trabalho. Definimos o foco e agora, o que nós vamos fazer? O planejamento, nós vamos planejar assim, né?
eu vou trabalhar com o quê? Eu vou começar fazendo perguntas, eu vou fazer intervenções iniciais, eu vou tentar identificar melhor a origem das causas. Como que é esse planejamento? Isso também nós vamos aprender, tá? Sobre o planejamento. Nós vamos aprender como que isso é feito. E, por último, a atividade, que é o terceiro ponto do tripé da psicoterapia breve. A atividade são as ações do analista, as intervenções que vão alterar aquele foco, aquilo que está causando o problema. Então, ó, tripé, foco, planejamento e atividade. Nós vamos precisar entender esses 3 pontos de forma bastante detalhada. Então, vamos agora passar para a nossa próxima aula para que a gente dê continuidade a esse estudo. Vamos lá, a próxima aula está logo aqui embaixo.